A importância dos primeiros R$ 10.000 investidos. Todo investidor fala da mesma coisa, sempre visando o primeiro milhão, mas quase ninguém fala da parte mais difícil de todas, os primeiros R$ 10.000 investidos. E a verdade é que se você não consegue chegar nos primeiros 10 mil, dificilmente você vai conseguir chegar nos primeiros milhão. Neste vídeo eu vou te mostrar que os primeiros 10 mil são os mais difíceis e também os mais importantes da sua vida financeira. O grande problema dos investidores iniciantes. Quando alguém começa a investir, normalmente começa com pouco dinheiro, R$50, R$100, às vezes até menos. E aí que acontece algo que desanima muita gente. A pessoa que investe R$100 e no final do mês ganha R$1 ou R$2, parece muito pouco. Parece que não vale a pena investir. É exatamente neste momento que muitas pessoas desistem. Mas o que os poucos entendem é que investir não é sobre ganhar dinheiro muito no começo, é sobre construir a base. E por que os primeiros 10 mil são tão importantes? Existe um motivo matemático para os primeiros 10 mil serem tão importantes. Isso se chama juros compostos. Os juros compostos funcionam como uma bola de neve. No começo, ela é pequena, ela mal se move, mas conforme ela começa a crescer, ela começa a acelerar. Com R$500 investido, o crescimento é lento. Com R$1.000 ainda parece pequeno, mas quando você chega nos primeiros 10 mil investidos, algo começa a mudar. Seus investimentos começam a trabalhar para você, rendendo aproximadamente R$100 por mês, ou seja, um valor de um pequeno aporte você já começa a ganhar dos seus investimentos, sem precisar fazer nada. Agora eu vou te dar um exemplo claro. Vamos imaginar dois investidores. O primeiro que investe apenas R$100 por mês. Pode parecer pouco, mas ele é constante. Depois de alguns anos, ele finalmente atinge R$10.000 investidos. Agora imagina que estes 10 mil rendem cerca de 10% ao ano. Isso significa que ele começa a ganhar R$1.000 por ano sem fazer absolutamente nada. Agora imagine quando esse valor virar 50 mil, depois 100 mil. É um momento que o jogo muda completamente. E agora que a gente já viu a importância sobre os primeiros R$10.000, vou falar para vocês sobre os erros que impedem as pessoas de acumularem essa quantia. Existe um erro que impede a maioria das pessoas a chegarem nos primeiros R$10.000. E o mais curioso é que esse erro não tem nada a ver com salário baixo, não tem nada a ver com investimento errado, é muito menos com a falta de oportunidade. A verdade é que milhões de pessoas trabalham todos os meses, recebem salário e mesmo assim nunca conseguem acumular dinheiro. E nesse vídeo vou te mostrar qual é o erro que impede tanta gente de chegar nos primeiros R$10.000. O erro e o mais importante, como evitar esse erro. A ilusão do quando eu ganhar mais. Muitas pessoas acreditam que o problema é simples. Elas pensam assim: quando ganhar mais dinheiro, eu começo a investir. Parece lógico, mas na prática isso quase nunca funciona. Porque quando a renda aumenta, os gastos também aumentam. Isso acontece com muita gente. A pessoa começa a ganhar R$1.000, depois passa a ganhar R$2.000, R$3.000 e assim sucessivamente. E mesmo assim continua sem dinheiro no final do mês. Esse fenômeno tem até um nome: inflação do estilo de vida. O maior erro que impede as pessoas de chegar nos primeiros 10 mil é muito simples. Elas nunca priorizam investir. A maioria das pessoas seguem sempre a mesma ordem. Primeiro pagam todas as contas, depois gastam com lazer, compram coisas e depois pensam em investir. E normalmente neste momento acontece algo previsível, não sobra dinheiro. O investimento vira algo que só acontece se sobrar. E quando investir depende do que sobra, e quase nunca acontece. As pessoas que conseguem acumular patrimônio fazem exatamente ao contrário. Elas seguem uma regra muito simples: pagar a si mesmo primeiro. Isso significa que assim que o dinheiro entra, uma parte já é separada para investimento. Não importa se são 50, 100 ou R$200. O importante é criar o hábito, porque quando o investimento vira prioridade, o dinheiro começa a se acumular naturalmente. E o poder da consistência também é muito importante. Muitas pessoas subestimam o poder da consistência. Elas acreditam que é primeiro investir muito dinheiro para começar, mas isso não é verdade. Imagina uma pessoa que investe apenas R$200 por mês. Pode parecer pouco, mas em 4 anos essa pessoa já acumulou quase R$10.000. E quando esses 10 mil começam a render, algo muito interessante acontece: os juros compostos começam a trabalhar. A parte mais difícil da jornada, chegar nos primeiros 10 mil, não é difícil por conta do investimento, é sim por conta da disciplina. É nesse período que você aprende sobre gastos, investir de todos os meses, ignorar tentações no longo prazo, pensar no longo prazo, ou seja, os primeiros
primeiros 10 mil não constroem apenas dinheiro, eles constroem uma mentalidade, uma mudança de visão. Quando alguém finalmente chega nos primeiros 10 mil, algo muda. A pessoa percebe que acumular dinheiro é possível. Ela percebe que não tem segredo e nem sorte, nem precisa ganhar muito dinheiro. O segredo sempre foi a constância. Então, se você começa agora, esqueça o primeiro milhão. Seu primeiro objetivo deve ser muito mais simples, chegar nos primeiros 10 mil reais investidos, porque depois disso o jogo começa a mudar. E se você quer aprender a fazer investimento e construção de patrimônio do zero, se inscreva no canal, porque aqui a gente fala de dinheiro de forma simples e realista.